Fala galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para dar continuidade ao nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Claro, mesmo retornando à escola, mas quando você chega em casa você pode nos acompanhar e continuar sempre aprendendo. Beleza? E hoje, galerinha, nós vamos ter aí uma segunda aula sobre uma temática fundamental, tá? Que é o processo de urbanização do Brasil. O que nós vamos falar especificamente sobre esse processo? Nós vamos falar sobre o papel das correntes imigratórias para a formação populacional do Brasil e, é claro, para o nosso processo de urbanização. Tá? Quando hoje nós falamos sobre o Brasil, nós sabemos que o Brasil é um país aí considerado miscigenado, ou seja, o Brasil ele tem uma série de perspectivas culturais dentro do seu território. E isso, é claro, foi construído, galera, ao longo da chegada de imigrantes, né, que trouxeram para cá seus traços culturais de outras localidades e que juntamos e formamos hoje o que é esta riquíssima cultura brasileira. Tá? Então nós vamos falar desse processo e, claro, vamos falar do deslocamento das populações, principalmente do espaço rural para o espaço urbano, que vai contribuir para o nosso processo de urbanização. Belezinha? Então, galerinha, aula massa. Lembrando que essas e outras aulas vão estar disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram e também tem os nossos podcasts na Rádio Timbira, tá? Então, continue aprendendo sempre, beleza? Então, para a gente começar, ó, dá aquela respirada legal, oxigena o teu cérebro e vamos para cima que esse assunto ele é muito, mas muito sucesso, beleza? Primeira coisa importante, galera, antes de falarmos sobre o processo de imigração específico do Brasil, né, os imigrantes que aqui chegaram, a movimentação interregional, vamos entender o que é essa migração. Entenda, tá, migração como um processo de deslocamento de pessoas de um local para outro, tá certo? De populações na superfície do nosso planeta. Mas o mais importante disso é entender o porquê que esta migração ela acontece. Questão muito importante é que quando nós vamos analisar esse processo migratório, nós vamos perceber que isso não é algo recente. E é claro que quando a gente fala de migração, vem muito à cabeça o movimento atual, né, as migrações atuais, das populações do Oriente Médio, da África, em direção à Europa, migração de venezuelanos, por exemplo, para o Brasil, para a Colômbia. Mas é importante entender que o processo de migração é algo que sempre aconteceu ao longo da nossa história. E ele tem um elemento central, que é o que, Marcos? É a busca por sobrevivência. As pessoas que migram de uma localidade para outra estão em busca de melhor condição de vida, de melhor qualidade de vida. E essa melhor qualidade de vida, ela pode ser repercutida em variados aspectos, tá? Então nós temos aí as migrações, elas vão ocorrer de forma espontânea, né? Ou seja, quando as pessoas resolvem migrar por livre e espontânea vontade. Então eu, por exemplo, estou na minha localidade, eu até tenho boas condições de vida aqui, mas eu quero migrar para outra localidade porque eu vejo perspectivas de eu ter uma melhor qualidade de vida, de eu ser mais feliz. Isso é uma migração espontânea. Tá? Ou eu tenho a chamada também migração forçada. Eu posso citar aí uma migração forçada, galera, na história do Brasil, por exemplo, a vinda dos negros africanos para o Brasil no processo de escravidão. Esse foi um movimento de migração forçada. Nós podemos colocar atualmente um processo de migração forçada também, né? O processo, por exemplo, de pessoas que fogem da Síria, do Afeganistão, rumo à Europa, tentam entrar na Europa. É um processo de migração forçada, buscando sempre, claro, a sobrevivência. Nesse aspecto, nós podemos ter fatores que vão motivar, tá, essas migrações. Fatores econômicos, como, por exemplo, buscar emprego, né? Buscar, por exemplo, no meu país de origem, na minha localidade de origem, eu não tenho possibilidades de ter, por exemplo, um emprego que me pague bem, que vai me possibilitar uma boa qualidade de vida. Eu migro para outras localidades. Aspectos políticos, galera, tá? A questão de perseguição política. Nós pegamos o exemplo agora da Venezuela, por exemplo. É uma migração econômica, mas também política. Muitas pessoas fugindo do atual regime que a Venezuela atualmente está inserido, né, no regime socialista, principalmente aos embargos econômicos que esse país ele vem sofrendo. Nós temos também, galera, motivações climáticas, tá certo? Então, pessoas fugindo, por exemplo, da seca. Esse tipo climático é um dos tipos de migração que vai acontecer, por exemplo, no Brasil, né?
população do norte, principalmente do nordeste brasileiro, migrando para o sudeste, fugindo, né, das condições histórico-sociais desiguais intensificadas pela seca. Então nós temos aí um aspecto climático, beleza? Então entenda este processo como migração. Um outro elemento importante, galera, é entender, e aí muita atenção, respira. Não confunda migração, imigração e emigração. Embora sejam termos ali muito parecidos, mas possuem significados diferentes. Principalmente imigração de emigração. Mas o professor Marcos agora vai te passar uma dica que tu não vai errar nunca mais, tá? Primeira coisa, migração, sem o I e sem o E, entenda como movimentação entre pessoas, né, de uma localidade para outra. Ou seja, é um termo mais amplo, galera, tá? Normalmente, tu vai ver o processo de migração atrelado dentro de um mesmo território. Por exemplo, movimentação da população do Nordeste, são brasileiros, tá? Se movimentando para o Sudeste do Brasil. Ou seja, tu te movimentou, mas dentro de um mesmo território, o território brasileiro. Ali nós chamamos de migração. Esse termo também, quando há movimentação dentro de um mesmo território, nós chamamos de migração interregional, tá certo? Então, migração é a questão mais ampla e a gente utiliza normalmente quando se movimenta dentro de um mesmo território. Agora, imigração. Galera, a dica é pegar o I. Lembra, imigração, o I vem de internalizar, integrar. Quem internaliza significa que está chegando, tá, galera? Então, o imigrante é aquele que chega em um território, não esqueça isso, aquele que integra. Então, por exemplo, a colônia japonesa que veio para o Brasil, eles aqui chegaram, eles são imigrantes, tá? E emigrantes, pega o E de externar. Quem externa coloca para fora, ou seja, aquele que está saindo, galera, tá? Vamos dar um exemplo aqui, galera. O fenômeno Dekaseg, que são justamente os brasileiros, filhos de japoneses, que saíram do Brasil em direção ao Japão, ou seja, eles estão saindo do Brasil, eles são emigrantes. Um outro exemplo, os chamados brasiguaios, brasileiros que saíram daqui do Brasil e foram para o Paraguai, ou seja, eles saíram do Brasil, eles externaram, eles são emigrantes. Belezinha? Agora tu não erra mais, né? Então, entendendo este processo, podemos agora evoluir sobre os nossos processos migratórios e imigratórios, beleza? Primeira coisa importante, galera, é que quando a gente fala das correntes imigratórias, ou seja, aqueles que chegaram aqui no Brasil, do externo, tá? Esse processo vai acontecer, claro, desde da nossa colonização, desde 1500. Primeira coisa importante que eu te friso, quando a gente vai analisar em dados oficiais das correntes imigratórias brasileiras, a maior população de fora do Brasil que aqui chegou foram de portugueses. Não esqueça disso, tá? Isso porque, quando levamos em consideração a chegada de portugueses, nós temos um dado aí mais ou menos oficial, também fornecido pelo IBGE, que estima-se que 6 milhões de portugueses já vieram para cá, para o Brasil, durante esse processo, tá certo? Até os dias atuais. Só que nós temos também, galera, uma estimativa de que 4 milhões africanos vieram para o Brasil com o processo de escravidão. E aí é importante entender que este processo de escravidão e esse número, ele não tem uma base realmente oficial, ou seja, não se sabe se é o certo, pode ser maior, tá certo? Mas estima-se aí que 4 milhões de africanos vieram para o Brasil durante o processo de escravidão, tá? Que são aí as nossas etnias matrizes, né? É o índio, que é o daqui, nós temos o português, o europeu, e nós temos o africano, que é o negro que veio da África. São as nossas 3 etnias bases, beleza? E aí, galera, quando nós vamos falar sobre o processo imigratório, nós vamos ter correntes importantes, principalmente, tá, no século XIX, quando a Europa começa a passar por uma reestruturação, a própria Ásia, especificamente o Japão, e o Brasil começa a se tornar um celeiro de atratividade populacional. Principalmente também com o fim da escravidão no Brasil, muitos ex-donos de escravos não queriam pagar um salário para o seu ex-escravo. Né, e claro, processo de preconceito. Então, eles achavam muito melhor trazer imigrantes de fora, que vinham para cá e que, de certa forma, também já estavam inseridos em um processo de revolução industrial, né, ou seja, já tinham uma qualificação técnica mais avançada e receber esse salário. Então, nesse processo, nós vamos ter uma grande corrente de imigrantes de várias partes do mundo,
vindo para o Brasil. Destaque, portugueses, como eu te disse, nós vamos ter também um outro grupo, que são os espanhóis, que vão se concentrar ali no sudeste, no sul também em grande população, italianos também, principalmente na região sudeste, os italianos aí que vão deixar marcas profundas aqui no território brasileiro, principalmente a partir da cafeicultura. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, no bairro do Bexiga, em São Paulo, é um bairro tipicamente italiano. Nós temos um traço aí interessante da Itália, que é a formação do time Palestra Itália, que se formou, por exemplo, hoje, que conhecemos como Palmeiras. É um time formado por imigrantes italianos, tá? E nós temos outros grupos importantes que vieram para cá, tá certo? Principalmente para o sul do país, ali nós vamos ter alemães e poloneses, tá? Essas duas colônias vão ser muito importantes para a formação desta região. Tanto é que quando tu vai olhar ali na cultura do sul, tu vai perceber ali características marcantes, né, dessa cultura alemã, dessa cultura polonesa. Já ouviu falar aí na Oktoberfest, né, uma festa que ocorre em Blumenau, que é tipicamente alemã, tá certo? Ali dos grupos alemães. Outro grupo muito importante que veio para o Brasil, e esse aí vai se dividir no sudeste, no sul e também no norte, são os japoneses, tá certo, galera? Que vieram para cá aí no início aí do século XX, tá certo? Ali mais ou menos no início dos anos 1900, vieram para cá, vão se situar no sudeste. Nós temos o famoso bairro da Liberdade, por exemplo, que é um bairro tipicamente japonês, né? Vão ali entrar no comércio, vão para o norte também, nas áreas de Belém do Pará, tu tem ali colônias japonesas, e também no sul do Brasil tu tem ali a presença de colônias japonesas. Você também tem libaneses, né, muito presente, inclusive em sobrenomes aqui, Aikel, por exemplo, vem de famílias libanesas. Existem outros grupos também que vieram aqui em menor proporção, mas a gente vai perceber isso aqui vão ter grande destaque, tá? Marcos, quais são esses grupos em menor proporção? Nós teremos russos, nós teremos ucranianos, por exemplo, eslavos, tá certo? Que também vão vir para cá e vão para o sul do Brasil ali, né, colonizar essa região, claro, aproveitando também as características climáticas, tá? Uma questão importante. Por que esses grupos ali, alemães, poloneses, russos, ucranianos, eslavos, vão priorizar o sul do país? Por uma questão climática, tá, galera? O clima, ele é mais semelhante ao que eles encontravam na sua região de origem. Belezinha? Então, a gente percebe que o Brasil é extremamente diversificado em relação às suas correntes migratórias. Como eu te disse, só para a gente frisar, né? Essas populações elas vão aí se distribuir, né, pelo território nacional. No norte, nós vamos ter predomínio das correntes migratórias portuguesa e japonesa, como eu te disse, principalmente no século XX. No nordeste, nós vamos ter uma concentração de portugueses e africanos, tá certo? Oriundos aí do seu processo de escravidão, né, e os seus descendentes. Na região do centro-oeste, nós vamos ter principalmente também portugueses, galera, tá? Aproveitando o comércio e também a expansão da agricultura. A gente vai falar especificamente sobre isso no caso das migrações internas, tá? No sudeste, lembra, Marcos, quando a gente fala de imigração, qual é a região que vai ter grande destaque nessa recepção de imigrantes? É o sudeste, tá? Porque é a região ali que vai ter uma maior infraestrutura, que vai se industrializar primeiro, né? Vai ter ali a maior grau de urbanização. Nós vamos ter ali uma grande concentração de portugueses, italianos, como eu te citei, espanhóis, japoneses, libaneses. Tanto é que quando falamos da cidade de São Paulo, nós chamamos a cidade de São Paulo como uma cidade cosmopolita. O que é isso, Marcos? Cosmopolita é quando tu tem um espaço onde existem várias culturas agregadas a ela, várias perspectivas culturais. Tanto é que quando as pessoas falam São Paulo, tu pode conhecer um mundo em São Paulo. Tem bairros japoneses, italianos, áreas de espanhóis, hoje tem muito chinês também. Então aí tu tem uma perspectiva macro de várias culturas do mundo, beleza? E no sul, como eu te disse, tu vai ter ali a prioridade de alemães, poloneses, japoneses, também italianos, né, que vão priorizar ali, principalmente por uma questão também climática, beleza? E agora, galera, vamos falar sobre as migrações interregionais, ou seja, que vão acontecer da nossa população, que vai se movimentar de territórios, de região para região, dentro de um mesmo território, ou seja, do Brasil. É claro, e nós já falamos sobre isso em outras aulas, que o nosso processo de urbanização ele vai ser pautado diretamente no êxodo rural, ou seja, do deslocamento de pessoas do campo para a cidade. A principal motivação, é claro, é a busca por melhor qualidade de vida, oportunidade. Onde, Marcos? Principalmente no surgimento de novos postos de trabalho. Mas engana-se quem pensa que só existiu uma corrente migratória no Brasil, da direção do sudeste, do norte, nordeste para o sudeste.
Não, ocorreram outras e ainda ocorrem, tá? Mas vamos falar aqui. A primeira delas, como eu te disse que tem grande destaque, é a migração 1 que vai acontecer do norte, nordeste, para o sudeste. É a migração que vai acontecer aí justamente pelo processo de industrialização, né? São pessoas que vão sair destas regiões norte e nordeste em busca de emprego e melhor condição de vida na região que se industrializava e urbanizava, que era o sudeste, né? Esse processo vai acontecer a partir da década de 30, quando começa o nosso processo de industrialização, mas ele vai se intensificar nas décadas posteriores. Década de 50, década de 60, nós vamos ter um grande fluxo de pessoas do norte e nordeste em direção ao sudeste. Não é à toa que a região sudeste do Brasil ela cresceu de uma forma desordenada, sem um planejamento adequado, o que nós chamamos de macrocefalia urbana, né? Crescimento desordenado das grandes cidades. A gente pode perceber isso no São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, né? São as duas grandes expoentes desse processo, beleza? Uma outra corrente muito importante que vai acontecer também no século XX, galera, tá? É a migração da população do Nordeste para o Norte. Tá? Elas vão buscar principalmente a expansão da fronteira agrícola, das atividades extrativistas nessa região, mas principalmente o surgimento da Zona Franca de Manaus, que é uma zona industrial que estava localizada no Amazonas, na cidade de Manaus, tá? Que tinha o papel de fazer a montagem de produtos eletrônicos. Tá? E ao entorno dessa região, o comércio também se desenvolveu muito forte, visto que os produtos saíam dali mais baratos. Então, muita gente vai se deslocar para essa região na expansão deste processo, tá certo? Que também vai ajudar na ocupação da região norte, principalmente dali da região de Manaus, do Amazonas, beleza? Não esqueça isso. Uma questão importante que eu quero te frisar, tu vai perceber que o Nordeste ele vai estar em grande destaque na emigração de pessoas, ou seja, na saída de pessoas. Por quê, Marcos? Principalmente por um atraso histórico-social. Né? Quando analisamos a história brasileira, nós vamos perceber que o Nordeste ele vai ficar à mercê, muitas vezes, de políticas públicas, principalmente ali quando chega a família real brasileira. Né? Nós vamos ter ali uma grande já concentração de investimento no Sudeste, né? Na região Sul-Sudeste, e as regiões do Norte e Nordeste ficam mais para trás. E quando o Brasil começa a se industrializar de fato e urbanizar, e tem esse seu crescimento econômico, nós vamos ter aí uma discrepância econômica, social e histórica regional. Então é por isso que nós vamos ter um grande fluxo migratório do norte e do nordeste em direção a outras regiões, fugindo das mazelas históricos sociais da desigualdade, né, e como eu te disse há pouco, também de questões climáticas, né, principalmente da seca, né, que aflige a região do interior do nordeste brasileiro. Beleza? Um outro fluxo migratório interessante, galera, tá? É o que vai acontecer da região Nordeste e também da população do Sudeste em direção ao Centro-Oeste. A partir dali da construção da capital Brasília, né? Capital do nosso país hoje, que vai ser deslocada ali, né? Do Rio de Janeiro para Brasília, e a construção dessa cidade ela vai atrair um grande contingente populacional, né? Que vai trabalhar na construção dessa cidade. População essa que foi denominada de população de candangos, né? E interessante frisar que quando Brasília fica pronta, estas populações não vão migrar de volta para suas cidades de origem. Eles vão formar cidades ao entorno de Brasília, que são hoje chamadas de cidades satélites, tá? Cidades como Planaltina, Diamantina, que vão ficar ao entorno de Brasília. Daí vem o nome, cidade satélite, porque fica orbitando em torno da capital nacional. Beleza? Isso vai acontecer na década de 60. E um outro fluxo muito presente, inclusive até hoje, tá? Vai ser o movimento migratório de pessoas do sul e do sudeste, tá? Em direção ao centro-oeste, em direção também ao norte do nosso país. Buscando o que, Marcos? Buscando a expansão da fronteira agrícola, galera, tá certo? Principalmente a expansão da pecuária e da produção da soja. Isso fica muito claro aqui no Maranhão, quando nós vamos para o sul do nosso estado, cidades como Balsas, por exemplo, Imperatriz, você vai perceber um grande contingente de pessoas, né, sulistas, pessoas da região sul, oriundas do sul, né, seus descendentes, por exemplo, que vieram justamente por esse processo. Isso é tão marcante no nosso estado, essa ida de pessoas do sul e do sul, do centro,
do Sudeste também para a região Norte, que já surgiram movimentos no nosso estado do Maranhão buscando a separação desse, né? O surgimento do estado do Maranhão do Norte, com a capital São Luís, e o Maranhão do Sul, com a capital Imperatriz. E uma das argumentações básicas dessa é que a população do Sul ela já tem traços culturais que não se assemelham tanto às características do norte do estado. Ou seja, quando tu vai para o sul do estado, tu vai ter características mais ali culturais, mais do sul do país, como por exemplo a música. Aqui no norte eu tenho muito Bumba Meu Boi. Lá no sul do país, no sul do estado, a gente já não vê muito isso, beleza? Então, galera, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Valeu!